Poucos textos da Bíblia causam tanto impacto, temor e curiosidade quanto o livro do Apocalipse. Desde os primeiros séculos, suas imagens, símbolos e juízos despertam perguntas profundas sobre o fim dos tempos, o destino da humanidade e a soberania de Deus sobre a história. Entre essas revelações, os 7 selos ocupam um lugar central. Eles não são apenas eventos isolados, mas o início da revelação progressiva do juízo divino sobre um mundo que rejeitou a verdade. Tudo o que será descrito aqui tem uma única fonte: a própria Bíblia. A Escritura interpreta a Escritura. Nada será acrescentado além do que está escrito. O Apocalipse foi escrito por João, exilado na ilha de Patmos, e começa revelando que essas coisas lhe foram mostradas por Jesus Cristo. Logo no capítulo 5, João vê um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos na mão direita daquele que está sentado no trono. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro, até que o Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, se apresenta como o único digno. Esse detalhe é fundamental. Somente Jesus tem autoridade para abrir os selos. Isso mostra que os juízos que se seguem não são fruto do acaso, do mal descontrolado ou de forças fora do domínio de Deus. Tudo acontece sob a autoridade do Cordeiro. Quando o Cordeiro começa a abrir os selos, a história humana entra em uma fase decisiva. Os selos revelam acontecimentos que atingem a terra, os homens e as estruturas do mundo. Eles não surgem de forma aleatória, mas seguem uma ordem progressiva, cada vez mais intensa, mostrando que o juízo de Deus avança à medida que a humanidade persiste em rejeitá-lo. Primeiro selo, o cavalo branco. Apocalipse capítulo 6 descreve o primeiro selo. João vê um cavalo branco. E o seu cavaleiro tem um arco, recebe uma coroa e sai vencendo, e para vencer. Essa figura já foi muito debatida ao longo da história da Igreja. A Bíblia nos permite entender esse símbolo comparando com outros textos. Em Apocalipse 19, Jesus também aparece montado em um cavalo branco, mas há diferenças claras. Aqui, no primeiro selo, o cavaleiro tem um arco, mas não se menciona flechas. Ele recebe autoridade, não a possui por natureza. Ele conquista sem batalha explícita. Esse cavalo branco representa um poder que aparenta paz, vitória e justiça, mas que não vem do Cordeiro. Jesus alertou em Mateus 24 que muitos viriam em seu nome dizendo: "Eu sou o Cristo", e enganariam a muitos. O primeiro selo revela um tempo de engano, de falsa paz, de liderança carismática que se apresenta como solução para os problemas do mundo. Não é ainda o juízo mais severo, mas o início de uma grande ilusão. O mundo acredita que está avançando, que está vencendo, mas na verdade está sendo conduzido para um colapso espiritual. Segundo selo, o cavalo vermelho. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro é dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros, e lhe é entregue uma grande espada. Se o primeiro selo fala de uma falsa paz, o segundo mostra o colapso dessa ilusão. A cor vermelha aponta para sangue, violência e guerra. Jesus também falou sobre isso em Mateus 24, quando disse que se levantaria nação contra nação e reino contra reino. O segundo selo revela um mundo em conflito generalizado. Não se trata apenas de guerras isoladas, mas de uma atmosfera de ódio, violência e instabilidade. A paz é retirada. A Bíblia mostra que a verdadeira paz vem de Deus. E quando Ele a remove, o homem revela sua natureza caída. O segundo selo expõe o coração humano quando Deus permite que as consequências do pecado se manifestem plenamente. Terceiro selo, o cavalo preto. No terceiro selo aparece um cavalo preto.
O cavaleiro tem uma balança na mão, e uma voz declara que uma medida de trigo custará 1 denário, e 3 medidas de cevada também por 1 denário, mas o azeite e o vinho não devem ser danificados. O cavalo preto simboliza fome e crise econômica. Na Bíblia, a balança está frequentemente associada à escassez e ao racionamento. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Aqui, esse valor compra apenas o suficiente para sobreviver. Isso indica uma crise profunda, onde o trabalho já não garante sustento. A fome não atinge todos da mesma forma, pois o azeite e o vinho, itens associados a uma camada mais alta, são preservados. Isso revela desigualdade, injustiça social e colapso econômico. O terceiro selo mostra que o sistema humano falha em sustentar a vida quando Deus retira sua provisão. Quarto selo, o cavalo amarelo. O quarto selo revela um cavalo amarelo ou esverdeado, e o nome do seu cavaleiro é Morte, e o inferno o segue. É-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, fome, peste e pelas feras da terra. Aqui o juízo se intensifica. Se nos selos anteriores havia engano, guerra e fome, agora tudo se combina. A morte se espalha de forma ampla. A Bíblia mostra que a morte é consequência do pecado desde Gênesis. Neste selo, ela se manifesta de maneira massiva. O fato de o inferno seguir a morte indica julgamento eterno, não apenas físico. Este selo revela que a rejeição contínua de Deus leva não apenas à morte do corpo, mas à separação espiritual. Quinto selo, as almas debaixo do altar. Ao abrir o quinto selo, a cena muda da terra para o céu. João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Eles clamam em alta voz, perguntando até quando o Senhor não julgará e vingará o seu sangue. Esse selo revela que, em meio ao juízo, Deus não se esquece dos seus servos. O sofrimento dos justos não passa despercebido. Eles recebem vestes brancas, símbolo de pureza e vitória, e são orientados a descansar por mais um pouco de tempo, até que se complete o número dos que ainda seriam mortos. Isso mostra que Deus tem um plano soberano, e que o martírio não é derrota, mas testemunho. O quinto selo também revela a justiça divina. O clamor não é por vingança pessoal, mas por justiça. A Bíblia afirma que Deus é justo, e que no tempo certo ele julgará toda a injustiça. Sexto selo, abalos cósmicos. Quando o sexto selo é aberto, ocorre um grande terremoto. O sol escurece como saco de crina, a lua torna-se como sangue, as estrelas do céu caem sobre a terra e o céu se recolhe como um pergaminho. Reis, grandes, ricos, poderosos, e todos os homens se escondem em cavernas, clamando para que os montes caiam sobre eles. Esse selo revela o colapso total da falsa segurança humana. A criação reage à presença do juízo divino. Textos do Antigo Testamento, como Isaías e Joel, também falam desses sinais cósmicos associados ao dia do Senhor. Aqui não há mais dúvida nem engano. Os homens reconhecem que chegou o grande dia da ira do Cordeiro. O mais impactante é que eles não se arrependem, mas tentam se esconder. Isso mostra o endurecimento extremo do coração humano quando rejeita a Deus até o fim. Intervalo. Os servos selados. Antes do sétimo selo, Apocalipse 7 apresenta uma pausa. João vê os servos de Deus sendo selados em suas testas. Isso mostra que, mesmo em meio ao juízo, Deus protege aqueles que lhe pertencem. Nenhum evento acontece fora do controle divino. O selo de Deus representa propriedade, cuidado e preservação espiritual. Sétimo selo, silêncio no céu. Quando o sétimo selo é aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio é carregado de significado. Após tantos juízos, o céu se cala. É como se toda a criação aguardasse o que virá a seguir. O sétimo selo introduz as trombetas que aprofundam ainda mais o juízo.
O silêncio revela a solenidade do momento. Deus está prestes a agir de forma ainda mais intensa. Não é ausência de ação, mas expectativa reverente. A Bíblia mostra que diante da santidade e do juízo de Deus, até o céu silencia. Conclusão. Os selos do Apocalipse revelam que a história não caminha sem direção. Deus está no controle de tudo. Cada selo mostra uma resposta divina à rebelião humana, mas também aponta para a justiça, a verdade e a soberania do Cordeiro. Jesus é o centro de toda a revelação. Ele abre os selos porque venceu. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo irracional, mas para despertar vigilância, arrependimento e esperança. O mesmo Cordeiro que abre os selos é aquele que oferece salvação. Enquanto há tempo, a mensagem é clara: ouvir a voz de Deus, arrepender-se e permanecer fiel. Porque aquele que é digno de abrir o livro também é digno de receber toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos.